Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo e também para você que acompanha a gente pela internet. É um prazer estar mais uma vez contigo para o estudo de hoje, que será maravilhoso. Vamos falar sobre o juízo final, que é uma sequência do tema do programa passado, quando nós falamos sobre o santuário. Prepare o coração para o estudo da Palavra de Deus. Agora, meu amigo, prepare-se, porque vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos começar um estudo fascinante, um estudo maravilhoso sobre o juízo final. Bom, de acordo com o estudo que fizemos sobre o santuário, você lembra que o santuário tinha 2 compartimentos, e quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, era o dia da expiação, que era um dia de julgamento, era um dia de reconciliação, era também um dia de perdão. Pois bem, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele ressuscitou e depois de 40 dias ele retornou ao céu. E quando Jesus chegou no céu, ele entrou no lugar santo. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, Jesus deveria passar para o Santíssimo. E de fato, isso já aconteceu. Jesus, nesse momento, está no lugar santíssimo do santuário celestial. Fazendo o quê? Jesus está intercedendo por nós. E quando ele passou para o Santíssimo, além de estar intercedendo por nós, teve início o juízo final. Alguém pode se assustar quando eu digo que teve início o juízo final, mas isso é verdade. O juízo final, de acordo com a Bíblia, ele está dividido em 3 fases, em 3 etapas diferentes. A primeira etapa, ou a primeira fase, está em andamento agora. A segunda fase ocorrerá durante o milênio e a terceira fase será depois do milênio. Eu vou mostrar a você agora essas 3 fases do juízo final. Mas antes de mostrar as 3 fases, é importante que você leia comigo a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ouça só. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse verso está afirmando categoricamente que vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que todos os seres humanos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os seres humanos estarão diante do Pai para um acerto de contas. E de acordo com essa passagem bíblica, está dizendo o seguinte: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Quando diz todos, significa todos realmente, ou seja, a Bíblia está falando do rico e do pobre, do negro e do branco, do homem e da mulher. A Bíblia está falando do católico, do evangélico, do espírita, do ateu, do muçulmano, do budista, do shintoísta. A Bíblia está falando de todas as religiões, todas as igrejas, todas as denominações. Quando a Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, a palavra de Deus está nos chamando a atenção para algo grandioso e algo importantíssimo. E eu quero citar para você algumas situações, alguns cargos, alguns nomes, para te abrir um pouco a mente, a fim de que você compreenda exatamente o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por exemplo, todos os artistas, imagina você os artistas das novelas, os artistas dos filmes, os artistas que fazem teatro, todos os artistas um dia estarão diante de Deus para prestar contas. Mas não serão somente os artistas, os cantores também. Imagina você os cantores de todos os ritmos, de todos os estilos, todas as pessoas, os cantores, todos os famosos e os menos famosos. Todos eles estarão um dia diante de Cristo para prestar contas de tudo aquilo que fizeram. Mas não serão apenas os cantores e não apenas os artistas. Os apresentadores de televisão também, seja de um programa religioso como o nosso ou de um programa secular, como nós temos no Brasil, na América do Sul e no mundo inteiro. Todas as pessoas famosas estarão lá. Os jogadores de futebol também. Claro, todos eles, os mais famosos, os menos famosos, os que ganham muito, os que ganham pouco, todos os jogadores de futebol estarão lá. Vão prestar contas a Deus de tudo que fizeram. Entendeu? Não são apenas essas pessoas que eu mencionei. Eu poderia mencionar para você os políticos.
Todos os políticos, seja ele vereador, seja deputado federal ou estadual, seja ele um senador, seja ele da linha do governo, dos ministérios do governo, seja da base ou não, todos os homens públicos prestarão contas diante de Deus. Os presidentes, os reis, as rainhas, ou seja, os primeiros ministros, os homens e mulheres que tomam decisões em favor de um povo ou de um país. Resumindo, quando a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, significa todos. E eu estou fazendo citações de certas funções para que você possa pensar junto comigo. E naquele dia, nenhuma pessoa poderá argumentar dizendo, mas Senhor, eu não tive oportunidade, eu não tive chance e tal. Não, ninguém vai poder reclamar, porque todas as pessoas terão uma chance, terão pelo menos uma oportunidade de conhecer a Bíblia, de tomar uma decisão, de entregar o coração a Jesus e de começar uma vida nova. Naquele dia, os pastores vão estar diante do tribunal de Cristo, todos os pastores, tanto os pastores que são honestos, quanto aqueles que de maneira desonesta usam a Bíblia para explorar a fé das pessoas. Todos nós estaremos lá. E não somente os pastores, os padres também, todos os sacerdotes das paróquias do Brasil e do mundo também estarão lá. E além dos sacerdotes, dos padres, estarão também os bispos. E além dos bispos, estarão os arcebispos, os cardeais e também os papas. Todo ser humano estará diante de Deus. Não apenas pastores e sacerdotes, também o pai de santo, a mãe de santo, o filho do santo. Todo esse povo, todo mundo que é líder religioso, de um jeito ou de outro, vai estar diante de Deus para passar por um julgamento. Você está entendendo que esse texto de 2 Coríntios 5, verso 10, é um texto que nos permite pensar de maneira muito mais ampla. Ou seja, nenhuma alma escapará desse dia. Todo ser humano, mesmo estando morto, estando vivo, estando morto, vai chegar um momento em que todo mundo vai ter que prestar contas a Deus daquilo que fez. Daquilo que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. As pessoas honestas estarão lá, as desonestas também prestarão contas lá. Ou seja, nenhuma pessoa ficará de fora desse processo de julgamento. E já que nós vamos passar todos por esse julgamento, é importante saber como funciona. É importante saber quem é quem no juízo final e como funciona todo o julgamento de Deus, para que realmente nós possamos nos preparar. Já quero adiantar para você que o julgamento de Deus não é igual ao julgamento dos homens. Porque os homens, quando são julgados, eles tentam buscar uma brecha na lei. Você tem acompanhado aí esses últimos julgamentos, não só do mensalão, como de outras coisas mais no Brasil e fora do Brasil, quando homens públicos e homens desconhecidos são julgados. Às vezes, a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro e de influência, ele pode até tentar uma certa manobra no processo do julgamento dele. E pode até, mesmo sendo condenado, conseguir comprar um, comprar outro. E ele pode tentar, quem sabe, resolver o seu problema usando a propina, usando sua influência e usando o dinheiro. Todavia, amigo, é importante afirmar e dizer a você de que no julgamento de Deus nada disso vai acontecer. No julgamento de Deus, as coisas serão justas, serão verdadeiras, serão sérias. No juízo de Deus, não tem como negociar, não tem como usar propina, não tem como buscar, quem sabe, recorrer. Eu vou recorrer, eu tenho como recorrer. Não, não. As leis humanas, elas podem ter suas falhas, mas as leis de Deus, elas não têm falhas. E o julgamento de Deus é perfeito, é justo, é honesto. Por isso, meu amigo, ninguém vai ser salvo por engano e ninguém vai se perder injustamente, entende? Então, diante dessa base bíblica de 2 Coríntios 5, verso 10, você agora poderá comigo entender melhor a sequência. Como será o julgamento? Qual será o procedimento? Como funciona? É isso que a gente vai ver a partir de agora nesse programa. E talvez teremos que usar mais alguns programas além desse para terminar toda a explicação a respeito do santuário e do juízo final. Agora, você precisa entender as 3 fases do juízo, para que as coisas fiquem mais claras na sua cabeça. A primeira fase do juízo aparece em Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo, vamos para Apocalipse. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Ouça só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja só a frase do verso 7, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ouviu essa frase? É chegada. Essa é uma expressão que está no presente. Outras Bíblias dizem: chegou o juízo. Mas em nenhuma você vai ler assim: chegará o juízo. Não, não. Então ouça bem isso. A Bíblia diz: é chegada, chegou a hora do juízo. Portanto, esse texto de Apocalipse está falando de um juízo atual, um juízo presente, um juízo que acontece agora. Por isso que a Bíblia fala: chegou a hora do juízo. Então aí está a primeira fase. A primeira fase é um juízo que acontece em nossos dias. É a primeira etapa do julgamento final que está exatamente agora em andamento. E onde está escrito a respeito de uma outra fase do juízo? Vamos ver agora a segunda fase do juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, verso 4. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que esse julgamento que aparece aqui, ele ocorrerá durante os 1000 anos. Entendeu? Portanto, esta é a segunda fase do juízo, durante o milênio. Lembre-se que a primeira fase está acontecendo agora, enquanto que a segunda ocorrerá durante o milênio. E lembre-se que o milênio, ele começa quando Jesus voltar. A partir da volta de Cristo começa a contagem dos 1000 anos e vai até a descida da cidade santa, Nova Jerusalém. Durante esse milênio é justamente aí que vai acontecer a segunda fase do juízo, ok? Agora vamos ver na Bíblia a terceira fase do juízo, terceira e última fase. Está em Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 34 e 41. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aqui está a última fase do juízo. Aqui está a terceira e última fase. Quando será? Quando será essa fase? Será depois do milênio. Depois em que a cidade santa descer aqui na terra. Então, repetindo para você, o juízo final está dividido em 3 fases. A primeira está acontecendo agora. A segunda ocorrerá durante o milênio. E a terceira ocorrerá após o milênio. Essas são as 3 fases do juízo. E para você entender um pouco melhor essa ideia, você lembra que no estudo bíblico sobre o santuário, nós vimos que quando o sumo sacerdote passava para o lugar santíssimo, era um dia de juízo, era um dia de expiação, era um dia de perdão, era um dia de reconciliação. Pois é, Jesus passou para o lugar santíssimo no santuário celestial. E quando ele passou, de acordo com a profecia, então aí começou o juízo. A primeira fase do juízo começou quando Jesus passou para o lugar santíssimo, de acordo com Daniel 8, verso 14. Então agora você já sabe que nós temos 3 fases do juízo final. E a pergunta-chave é a seguinte: como funcionará o juízo? Como será o juízo? Nós vamos analisar isso no próximo bloco. Vou fazer um intervalo, aproveita para convidar um amigo, para mandar um Facebook, um Twitter, uma mensagem, e já já eu volto com você. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema fascinante que é o juízo final. Agora que você tem a base das 3 fases do juízo, nós temos que agora analisar os detalhes. Está preparado? Então vamos abrir a palavra de Deus. E eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus para ler alguns textos. Primeira questão que nós precisamos entender no contexto do juízo final.
Deus vai julgar exatamente o quê? O que é que será considerado no juízo? Deus vai considerar o que a gente faz, o que a gente pensa, Deus vai considerar as intenções do coração, Deus vai julgar as caridades, as coisas boas que você fez em favor de alguém. O que é que Deus vai considerar no juízo final? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Vamos abrir a Bíblia. Esse texto fica logo depois de Salmos e Provérbios. Aí você tem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Está escrito assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ouviu? Então esse texto responde à nossa pergunta. A pergunta foi, Deus vai considerar o que no julgamento? E aqui diz, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Todas as obras. Ou seja, tudo que você e eu fizemos desde o nosso nascimento até o dia da morte, até o último dia de vida. Tudo que a gente fez durante a vida inteira será considerado no juízo de Deus. Agora veja só, o fato de Deus considerar as obras não significa necessariamente que você vai ser salvo pelas obras, mas as obras revelam a sua motivação, as obras revelam a sua intenção, as obras revelam o que realmente está por trás daquilo que você fez. Tem pessoas que fazem coisas boas por motivações erradas, e tem pessoas que cometem coisas erradas com boas intenções, entendeu? Por isso, Deus vai trazer a juízo todas as obras, tudo aquilo que as pessoas fizeram, de bom e de mal. Mas Deus não vai considerar simplesmente o que foi feito, e sim o porquê foi feito ou porquê não foi feito. Porque Deus, ele não é como o ser humano. O ser humano só olha a aparência. Por exemplo, tem gente que dá uma cesta básica para uma família, ok? Dar uma cesta básica é uma boa coisa, não é? Claro que é. Mas às vezes essa pessoa que deu a cesta básica, ela tem outra intenção no coração. Às vezes ela deu a cesta básica querendo que a pessoa vote nela nas próximas eleições. Você entendeu? Então foi uma obra boa com uma intenção equivocada, uma intenção errada. Tem gente que faz às vezes uma coisa interessante em favor de alguém, mas na verdade ele não fez por amor, ele fez com outros objetivos, com outros interesses. Então quando diz a Bíblia que Deus vai trazer a juízo todas as obras, significa que Deus saberá julgar tudo que a pessoa fez e o motivo que o levou a fazer. E aí só Deus sabe o que passa no coração de uma pessoa, só Deus sabe o que realmente leva alguém a fazer certas coisas. Tem gente que faz excelentes obras, tem gente que envia ajuda financeira para a pregação do Evangelho, inclusive na Novo Tempo, e não quer se identificar. Você sabia disso? Tem pessoas que não querem aparecer, dizem assim, olha, não diga que fui eu que ajudei, não fale que fui eu que dei. Ela faz isso simplesmente por amor. E não para se aparecer, e não para ser colocado numa plataforma política, ou quem sabe ser aplaudido de pé pela multidão. Deus realmente deseja isso, deseja que nós sejamos verdadeiros e fiéis, e não interesseiros, e não com objetivos e propósitos com segundas intenções. Por isso a Bíblia Sagrada diz aqui em Eclesiastes que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você sabe que tem coisas boas que as pessoas fazem e que ninguém sabe. Deus vai saber julgar isso e considerar. E existem coisas ruins que as pessoas fazem que elas também escondem. Normalmente as pessoas escondem os seus pecados, não é? Normalmente a pessoa esconde aquilo que ela fez de errado, de mal, de ruim. E existem certos pecados cometidos pelos seres humanos que ninguém sabe, que ninguém imagina. São pecados praticados na calada da noite, ou quem sabe distante dos amigos e da família. São pecados que ficaram escondidos como se fosse uma sujeira embaixo do tapete. Você lembra da história de Davi? O grande rei Davi? Davi, ele cometeu vários pecados, e alguns desses pecados Davi tentou escondê-los. Especialmente aquele pecado em que ele cobiçou a mulher de Urias.
ele cobiçou a mulher do próximo. E depois de cobiçá-la, ele não somente fez isso, mas como mandou chamá-la, e Davi a possuiu como esposa. Ele cobiçou e ainda adulterou. E o marido daquela mulher estava na guerra lutando em favor de Israel. E enquanto o marido estava na guerra, o rei estava se deliciando com a sua esposa. Resultado, o Davi cobiçou, o Davi adulterou, a mulher ficou grávida e Davi tentou colocar a responsabilidade da gravidez no marido, não deu certo, nasceu a criança, o marido então veio, Davi mandou matar o marido. Veja quanta coisa errada aconteceu somente em um caso: cobiça, adultério, assassinato, mentira, engano, e ainda ele escondeu ou tentou esconder o pecado. Tudo isso aconteceu com Davi. E Davi, por muito tempo, escondeu esse pecado. Foi como se ele tivesse feito uma limpeza na sua casa e jogado a sujeira embaixo do tapete. Aparentemente estava tudo bem, quando na verdade não estava. Até aquele dia em que o profeta Natã foi à casa real, ao palácio do rei Davi, e o profeta Natã chamou a atenção dele e disse assim: Davi, você cometeu tal e tal pecado. E Davi então recebe aquela notícia como um impacto. E o profeta Natã diz assim: Davi, você é esse homem, tu és o homem que cometeu tal pecado. E somente depois desse momento é que o Davi se arrependeu. E quando Davi se arrependeu, o Davi caiu de joelhos e ele fez uma oração. Uma das orações mais lindas que tem na Bíblia foi feita por Davi. É o Salmo 51. Já leu isso? O Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi, depois de haver possuído aquela mulher, Batseba, como sua esposa, enquanto na verdade não era. Veja aqui o Salmo 51, eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos. Salmo 51, verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha agora o versículo 7, ele fala assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha o verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração foi feita por Davi logo depois que ele se arrependeu da cobiça, do adultério e do assassinato e das mentiras e enganos que ele havia praticado. Eu estou pregando nesse momento para um homem que está traindo a esposa. Estou falando com você, meu amigo. Você que andou traindo sua esposa. Você que andou saindo por aí com outra pessoa. Eu estou falando também com uma mulher que está traindo o marido. Eu estou falando com você que não tem sido fiel ao seu cônjuge. Você que já adulterou por aí e escondeu esse pecado, ninguém sabe que você fez isso. Mesmo ninguém sabendo que você fez isso, eu quero que você entenda que Deus sabe. Deus sabe o que aconteceu. Então, qual deve ser a sua decisão? Qual deve ser a sua postura agora? A sua postura deveria ser como de Davi. Cair de joelhos, fazer uma oração, confessar os pecados para Deus e pedir perdão. Claro que se você cometeu um pecado e que ninguém sabe, só você e Deus sabe, você pode se ajoelhar e resolver esse problema com Deus agora mesmo. Agora, se o seu pecado é público, se o seu pecado é conhecido de outras pessoas, então deve ser resolvido publicamente. Mas se foi um pecado cometido em oculto, só você e Deus sabem, você pode resolver em oculto, não há nenhum problema quanto a isso. Acho que ficou claro para você. Estou falando para uma garota que praticou um aborto. Você praticou um aborto e ninguém sabe que você fez isso. Nem o seu marido sabe, nem o seu namorado, porque você engravidou, não é? Você engravidou do seu namorado. E você ficou desesperada porque não era isso que você queria. Você não estava preparada para uma gravidez, não era? E por influência de alguém você fez o aborto. E agora a consciência está lhe acusando, não está? Pois é, você deve cair de joelhos e confessar o seu pecado para Deus e pedir perdão a Ele. Por quê? Porque o aborto também é errado. É um assassinato a um bebê que está sendo gerado. Existem tantos outros problemas, pecados e mais pecados, como alguém que se envolveu numa corrupção, que enganou, que mentiu, enganou não sei quem para conseguir mais dinheiro, ou para conseguir uma promoção no emprego, ou para ocupar um posto de maior destaque na empresa.
Não importa o que você fez, você pode agora mesmo cair de joelhos como Davi e começar uma vida nova. Porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano. O juízo não é para condenar você, mas o juízo é para dar a você a chance de se arrepender e a chance de confessar os pecados para Deus. Não esqueça que você tem um advogado que ajuda você, aquele que está à direita do Pai e que intercede por você. Amém? O tema do juízo final, ao contrário do que muitos poderiam pensar, que é um programa para dar chicotada nas pessoas, não é nada disso. Esse é um programa de graça, de misericórdia. Esse é um tema que traz para você esperança. Esse é um tema que traz para você uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar. O que aconteceu com Davi pode acontecer com você também, tanto no aspecto do pecado quanto no aspecto do perdão. Mas é importante que você coloque um ponto final nessa história, que você pare com isso, que você não faça mais isso, que você comece hoje uma vida nova, que você hoje realmente possa dar uma volta de 360 graus, que você possa a partir de agora, não somente colocar um ponto final nessa história, mas começar uma vida nova com Jesus, e Jesus está do seu lado, e o Espírito de Deus está tocando o seu coração, para que você hoje possa se arrepender e possa voltar a Deus, a Bíblia e a igreja. Tenho certeza absoluta que você vai ser muito mais feliz. Amém? Amém, que assim seja. Esse é o plano de Deus para você e para mim. Agora que está mais clara a ideia do juízo final, é importante entender outro aspecto. A primeira fase do juízo que está acontecendo agora é a mais importante. Porque a segunda fase é a fase apenas para comprovar. Então vamos analisar passo a passo. A primeira fase que está acontecendo agora é a fase de investigação. A segunda fase que ocorrerá durante o milênio é a fase de comprovação. E a terceira fase depois do milênio será a fase de execução. Primeiro Deus investiga, depois ele comprova e depois ele dá a sentença final. Esse é o processo normal de qualquer julgamento. Somente que o de Deus é perfeito. Então agora estamos no processo da investigação, é o juízo investigativo. Ou seja, agora, nos dias em que vivemos, Deus está dando chance para todas as pessoas e nesse momento Deus está provando as pessoas para ver se as pessoas são fiéis ou não. Por quê? Porque se você perguntar a qualquer cristão, a qualquer pessoa aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, na África ou qualquer outro lugar do mundo, se você perguntar assim, ei, você crê em Deus? Levanta a mão. Eu acho que todos levantariam a mão. Ou todos, ou quase todos levantariam a mão, dizendo eu creio em Deus. Se nós perguntarmos assim, você tem fé em Deus? Eu acho que todos, ou quase todos levantariam a mão, dizendo eu tenho fé em Deus. Ok, uma coisa é falar que crê em Deus, uma coisa é falar que tem fé em Deus, uma coisa é frequentar a igreja, uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é perguntar o seguinte, essa pessoa, ela tem fé em Deus de verdade? Ela crê em Deus de verdade? E por que eu estou perguntando isso? Sabe por quê? Pelo seguinte, existem pessoas que têm fé em Deus enquanto tudo vai bem. Existem pessoas que confiam em Deus quando as coisas estão bem. Ela tem um emprego, ela tem uma cama, ela tem os seus móveis, ela tem um dinheirinho guardado, ela tem saúde, ela tem uma família boa. É claro, se as coisas todas estão bem, é muito fácil ter fé em Deus. É muito fácil crer em Deus. Mas o juízo investigativo é um momento em que Deus quer dar a você a oportunidade de demonstrar seu amor por Deus, independentemente da sua situação. Se você estiver bem, seja fiel. Se você estiver mal, seja fiel. O que Deus quer de você e de mim hoje é que sejamos como Jó. Como Jó e como aqueles 3 jovens hebreus. Você lembra dos 3 jovens hebreus que foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente? Pois bem, Deus está buscando pessoas assim. Você lembra que Jó era fiel a Deus e o inimigo acusava Deus e acusava Jó, dizendo o seguinte, olha aqui Deus, Jó só é fiel porque ele tem tudo, ele é rico. Ele é rico, ele tem tudo, mais do que precisa, ele tem. É claro que se uma pessoa tem tudo, é fácil ser fiel. E o diabo disse para Deus, vai lá e tira tudo que Jó tem, eu duvido se ele vai ser fiel. E Deus autorizou ao inimigo
para tirar os bens de Jó. E o inimigo foi lá e danificou todos os bens de Jó. Acabou com tudo, porque Deus permitiu. E sabe o que aconteceu? Jó não blasfemou. Jó não se revoltou contra Deus. Jó não abandonou a fé. Jó não abandonou a igreja. Jó não ficou chateado com Deus. Jó adorou a Deus. Ele adorou a Deus, mesmo não tendo mais nada. Entendeu? E depois, Deus permitiu ao inimigo que tocasse no corpo dele. Porque o inimigo disse para Deus: olha aqui, Deus, Jó só te serve porque, embora ele não tenha mais nada, mas ele tem saúde. Deus falou assim: não, você está enganado, Satanás. Sabe por que Jó me serve? Porque ele me ama. Quer ver? Vai lá e tira a saúde dele. Pode tirar a saúde de Jó, eu deixo você tirar, só que você não pode matá-lo. Eu não permito que você o mate. E o inimigo foi lá e tocou no corpo de Jó. E Jó ficou doente da cabeça aos pés. Ficou uma ferida só, como úlceras e cânceres, no corpo todo, da cabeça aos pés. Isso é incrível, não é? E sabe o que aconteceu? Aconteceu algo incrível. Jó estava sem nada, não tinha nenhum bem material, não tinha saúde, perdeu tudo, mas não perdeu o mais importante: a fé, a confiança em Deus. Jó foi provado e aprovado. Jó passou por toda esta situação e permaneceu firme, permaneceu de pé. Resultado? Mais na frente, Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha. Deus restituiu tudo que ele tinha. Louvado seja Deus. Amém? É isso, meu amigo. Vale a pena ser fiel. Estamos vivendo no tempo do juízo de investigação. E você, está firme? Tem sido fiel? Confia em Deus nos momentos bons e nos momentos ruins? Eu vou fazer um intervalo agora e logo depois a gente vai voltar para entender melhor o processo, a sequência, o andamento do juízo final. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje tratando de um assunto incrível que é o juízo final. Lembre-se que o juízo final é uma oportunidade que Deus está dando para você e para mim, para que a gente consiga ser mais fiel e possa melhorar nosso relacionamento com Ele. Agora que você tem a base do primeiro bloco e do segundo bloco, nós precisamos finalmente concluir esse assunto analisando alguns detalhes. Por exemplo, você já sabe que o juízo final está dividido em 3 fases. A primeira fase está acontecendo agora. Tem uma pergunta curiosa para a gente analisar juntos. Nessa primeira fase, quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação? Quem são as testemunhas? Quem são os réus? E qual é a lei que será usada como norma para o julgamento? São 6 detalhes, 6 funções que nós temos que descobrir na Bíblia e preenchê-las. Vamos analisar agora uma a uma, para que você entenda. Isso estou me referindo à primeira fase do juízo, porque com respeito à segunda e à terceira, nós vamos ter que ver num outro programa. Nós vamos fazer um outro programa, quem sabe o próximo, onde nós analisaremos detalhes das 3 fases, sabendo quem é quem no juízo final. Mas agora eu quero mostrar para você quem é quem na primeira fase do juízo. Na primeira fase do juízo, quem será que é o juiz? Vamos ver na Bíblia. Vamos abrir nos Salmos, Salmo 50. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 50 e o versículo 6. Salmo 50, verso 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Veja isso. É o próprio Deus que julga, entendeu? Então, o juiz, na primeira fase, é o próprio Deus, é o nosso Pai Celestial. E quando você vai para Daniel, veja o que diz o profeta Daniel, capítulo 7 em Daniel, vamos lá, Daniel, está logo depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, está escrito assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu rosto, ou o seu trono, melhor, eram chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Na primeira parte do verso 9, fala assim, e foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias que aparece aqui, é o próprio Deus, o Pai, o Criador, o Pai de Jesus Cristo. Então, na primeira fase do juízo, Deus, o Pai, é o juiz, ok? Muito bem. Se Deus, o Pai, é o juiz, quem seria o advogado de defesa? Aquele que intercederia por nós. Vamos ver o que diz aqui na primeira carta de São João. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Olha só que texto incrível esse daqui. Capítulo 2, 1 João 2, verso 1, na verdade. 1 João, capítulo 2, verso 1. Está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uau! Esse versículo é maravilhoso. Ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo. Então, na primeira fase do juízo final, Deus, o Pai, é o juiz e Jesus Cristo, o Filho, é o advogado. Então, você sabe que você tem um advogado, você pode contar com ele. Você pode contar com o advogado enquanto a porta da graça estiver aberta. Enquanto você tiver chance de salvação, haverá esse advogado para interceder por você. Aquele que pode lutar por você, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por você, aquele que ama você, aquele que se entregou por você. Então, Jesus é o seu e o meu advogado de defesa. E agora vem a próxima pergunta: e quem é o advogado de acusação? Aquele que luta contra a gente? Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ele, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusava ou nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Vejam só que esse texto é claro ao dizer que Satanás é o acusador. Ele é o advogado de acusação, entendeu? O inimigo de Deus é especialista em acusar. E por isso esse é o seu papel no processo todo. O inimigo não precisa estar no céu, aliás, ele não está no céu, ele está aqui na terra. Mesmo aqui da terra ele pode ser o acusador, ele pode não, ele é o acusador. É aquele que acusa você e eu, ele nos acusa todos os dias, de dia e de noite. Mas não se preocupe, porque nós temos um advogado perante o Pai, e esse advogado intercede por nós, ele é Jesus Cristo. Bom, agora temos que saber quem são as testemunhas no juízo final. Aqueles que são testemunhas de uma maneira completa, de uma maneira total. Vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 11. Aqui nós vamos saber quem são as testemunhas. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vamos ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Veja só, as testemunhas do juízo final são os anjos de Deus, aqueles que estão conosco todos os dias. Cada um de nós tem um anjo que acompanha, e esses anjos serão as testemunhas no juízo final de Deus. Você não sabia? Sabia? Claro, os anjos são as testemunhas. Agora vem a pergunta: se os anjos são as testemunhas, quem são os réus? Ou seja, quem está sendo julgado na primeira fase do julgamento final? Na primeira, lembre-se que nós temos 3 fases. Na primeira fase, quem é que está sendo julgado? Quem está passando por esse processo?
Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4 e o verso 17. 4:17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja só, aqui está dizendo que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ou é chegado. Então, na primeira fase do juízo, os que estarão sendo julgados são aqueles que frequentam a casa de Deus, são os servos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal, aqueles que amam o Senhor Jesus, os cristãos, aqueles que entregaram a vida a Jesus. É o que diz 1 Pedro 4,17. Diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Isso é verdade. O julgamento começa pela casa de Deus, pela igreja, pelos cristãos. Essa é a primeira fase. Tudo bem? Está claro para você? Ok, agora vamos analisar o último. Quem ou que lei, qual é a lei, que tipo de lei será utilizada como base, como norma para o juízo final? Nós vamos então abrir a Bíblia agora na carta de São Tiago. Na carta de Tiago. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 10. Está bem aqui. Tiago 2, verso 10. Vamos ler o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ficou claro para você? A lei da liberdade são os 10 mandamentos. Por isso, a lei usada para o juízo final é a lei dos 10 mandamentos. Aqueles mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Está lembrado? Então, completamos o quadro. Vamos ver se ficou claro para você. Primeiro, quem é o juiz na primeira fase? Vai, responde para mim, quem vai ser o juiz? Na primeira fase, quem está sendo o juiz? Claro, é Deus, muito bem. Quem é o advogado de defesa? É Jesus Cristo, ok? Parabéns. Quem é o advogado de acusação? É Satanás, entendeu? Tá claro. Quem são as testemunhas? As testemunhas são os anjos, muito bem. Quem são os réus? Quem está sendo julgado agora? São os servos de Deus, os da casa de Deus, ok? Parabéns. E número 6, quem ou qual é a lei usada como norma para o juízo final? Vamos lá, responda. Qual é? É isso aí, parabéns. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a norma para o juízo final. Então nós vimos agora quem é quem na primeira fase do juízo. E diante disso, a gente tem que parar e pensar. O que eu devo fazer agora? Depois de saber tudo isso, qual deve ser a minha posição? Qual deve ser a minha postura? O que eu devo fazer agora, nesse momento? Essa é uma pergunta interessante, não é? Sobre isso eu quero conversar com você. Sobre essa decisão, sobre o que fazer daqui para frente, eu quero falar com você. Vamos fazer o seguinte? Essa é aquela conversa nossa de coração para coração, ok? Eu vou sentar aqui no meu sofá, aqui na minha cadeira, e você senta aí na sua, e a gente vai bater aquele papo, é aquela conversa de pastor com as ovelhas, é aquela conversa de coração para coração. Por favor, eu convido você para chegar mais perto. Pode vir mais perto, pode dar um zoom aqui no meu rosto e botar minha cara na televisão. Eu quero falar com você que está em casa, com você que está no hotel, com você que está na oficina, você que está no escritório, você que está em qualquer ambiente, ou na TV, ou no rádio, ou na internet, não importa, presta atenção agora nessa última palavra que eu tenho para você. Meu amigo, primeiro ponto, Jesus ama você. Querida irmã, Jesus ama você. Você é alguém muito especial para Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus ama tanto você que Ele quer salvar você. Mas Jesus não pode salvar você sem que você queira.
você precisa querer, você precisa decidir, você precisa aceitar, você precisa ter vontade. Porque o amor de Deus por você não pode levar você para o céu sem que você queira. Você tem que decidir, você tem que querer. E se você deseja ser salvo, se você deseja ser salva, você precisa dar um passo mais. Qual é o passo? É entregar sua vida para Jesus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente entrega a vida para Jesus? Você precisa, a partir de hoje, ler mais a Bíblia. Você precisa, a partir de hoje, orar todos os dias. Você precisa, a partir de hoje, frequentar a igreja. Você precisa, a partir de hoje, obedecer aos mandamentos de Deus. E você precisa, a partir de hoje, tomar a decisão de ser batizado, de ser batizada. Quando você vai ao batismo, quando você chega até as águas do batismo, sabe o que acontece? Você chega até lá levando todos os seus pecados passados. Quando o pastor levantar a mão no alto da sua cabeça e fazer uma declaração e batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mergulhar seu corpo todo dentro da água, naquele momento você estará sepultando, você estará enterrando todo o seu passado, todos os pecados anteriores, tudo que você fez até hoje. E quando o pastor levantar você das águas do batismo, você estará ressuscitando para uma nova vida. Entendeu a beleza do batismo? Por isso que eu quero chamar você agora para que você seja batizado também. Eu quero convidar você para você ser batizado, para você sepultar todos os seus pecados e para você começar uma vida nova. Somente assim os seus pecados todos serão perdoados a partir da hora que você se arrepender, confessar os pecados, claro, abandoná-los e sepultá-los. Sepultá-los através do batismo. E esse é um passo, essa é uma decisão fundamental nesse processo de preparação para a volta de Cristo e para o juízo final. Você deseja ser batizado? Você gostaria de se preparar para o batismo? Sim ou não? Eu creio que sim. Se você quer ser batizado em breve, se você quer ser membro da Igreja Adventista, se você quer dar um passo de fé e você quer nascer de novo e sepultar todos os pecados e começar uma vida nova, eu quero convidar você agora a orar comigo. Eu quero pedir para você pegar essa cadeira, você está numa cadeira, não está? Pega a cadeira e põe bem pertinho da televisão. Vem aqui, pega a cadeira, põe bem pertinho da televisão, bem pertinho de mim. Ou então o sofá, puxa o sofá, chega bem pertinho da televisão, porque eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero que você segure na minha mão. Você pode segurar na minha mão? Você, quem sabe, pode colocar a sua mão aqui junto com a minha? Pode colocar. É só um gesto carinhoso, uma maneira carinhosa que eu estou fazendo para você colocar a mão aqui na minha mão. Dá para fazer isso? Coloque a mão aqui. Vamos, rapaz, coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui, irmã. Eu vou orar por você e Deus vai abençoar você agora. Fecha os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado por saber que Jesus é o nosso advogado. E obrigado porque essa pessoa está colocando a mão junto com a minha, tomando a decisão de ser batizada. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Esta mulher, este homem, esta família, este jovem, para que a partir de hoje ele comece uma vida nova e possa procurar a igreja e ser batizado, ser batizada e começar hoje uma vida diferente com Cristo Jesus. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Derrama sobre ela o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.